Como eu passei no mestrado? Oi, meu nome é Letícia, eu tenho 26 anos e fui aprovada recentemente no programa de mestrado chamado Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural na UNB, em segundo lugar. Dia desses me perguntaram quantas vezes eu já tentei passar no mestrado. E eu respondi que foi a primeira. Uma e única. Ano passado, eu trabalhava CLT e não era feliz no meu trabalho. E aí, em um dia, eu escrevi um texto falando que eu não queria mais estar naquele trabalho e o que eu precisava fazer. E aí, nesse texto, eu escrevi duas coisas, eu escrevi muita coisa, mas duas coisas específicas que eu quero falar. A primeira era o que eu precisava fazer para poder sair desse trabalho e eu coloquei me especializar. E aí, aqui tem, ó, fazendo mestrado 2026, entre parênteses. E aí eu separei quais programas eu queria. O primeiro era no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, mas eu vi que não fazia muito sentido para mim. Depois foi no MADER, que foi o que eu passei, e aí era o que mais fazia sentido. E eu também tinha um plano B, que era na Fiocruz. Então, se eu tentasse no MADER e não conseguisse, eu tentaria na Fiocruz. E a segunda coisa que eu anotei era que, nesse sentido do que eu queria estudar, eu precisava estar nos ambientes que estivessem falando sobre esse assunto, que envolvesse o que eu quero estudar. Então, eu precisava estar em dois congressos. Primeiro era o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que foi em 2025, e eu consegui ir. Nessa época aqui, eu não fazia a mínima ideia de como eu ir. Foi na Bahia, foi em Juazeiro, da Bahia. Eu só sabia que eu queria ir. A passagem estava caríssima, hotel caríssimo. Como é que eu iria sozinha para uma cidade, sabe? Mas o que eu fiz? Esse congresso foi em outubro. Quando eu estava trabalhando, eu tinha duas férias, né? Eram divididas, 15 e 15. E aí, no início do ano, já sabendo que eu queria ir para esse congresso, eu fiz as minhas férias, organizei minhas férias para ser em outubro. Sem ter certeza de nada, mas organizei em outubro. E deu certo. Eu fui me envolvendo justamente nesses espaços. Eu fiz um curso de extensão na UNB chamado Questão Agrária e Agroecologia. Então, conheci pessoas, algumas pessoas já conheci mais pessoas dessa área. Já estava na horta, então tem tudo a ver com esse assunto. Na horta urbana que eu participo aqui no meu território. Eu falo isso ao longo dos meus vídeos. Se você está entrando aqui no meu canal pela primeira vez a partir desse vídeo, tem vários vídeos que eu vou trazendo um pouco dessa minha rotina como nutricionista e agricultora urbana. Eu fui me envolvendo nesses espaços e acabou acontecendo. Eu fui na caravana da UNB, da Universidade de Brasília. Então, o transporte foi todo custeado por eles. Eu não paguei nada de transporte. Aí eu paguei Airbnb, que eu compartilhei com alguns colegas, com mais 3 colegas. Que foi eu, a Jeane, que faz parte da horta, que eu vou, né? Que eu faço parte também. O Juarez, que ele faz parte do coletivo da agricultura urbana e agora é o meu colega de turma do mestrado. Ele passou em primeiro lugar e eu passei em segundo. E é uma pessoa 60 mais. E olha só, então nunca é tarde, hein? E aí foi a Jeane, o Juarez e a filha do Juarez. Então a gente dividiu o Airbnb e foram, assim, dias incríveis. Foi uma semana, contando os dias de viagem, né? Mas lá em Juazeiro, eu nunca tinha pensado em ir pra lá. E aí a gente conheceu o Velho Chico, né, o Rio São Francisco. Como a divisa, a gente ainda conheceu Petrolina. Gente, foi muito, muito bom, sem contar a imersão de tanta coisa que a gente aprende, que a gente conhece, de pessoas de outros lugares que estão no mesmo movimento que você, fazendo ali essa onda de coisas acontecer junto, né? Todo mundo no mesmo pensamento. E eu anotei também o ENA 2026, que é o Encontro Nacional de Agroecologia, que vai ser em Foz do Iguaçu. Eu ainda não sei direito a data, preciso me inteirar. Também não sei se vou, quero muito, espero que dê certo. Mas se eu for, não faço a mínima ideia como, com quem. Mas eu anotei. Então, o primeiro passo que eu fiz foi isso, criar de uma forma visual para que eu entendesse o que eu queria, né? Qual mestrado eu queria,
onde eu precisava estar para fazer isso acontecer. E depois eu fiz, isso aqui eu fiz em setembro, 21 de setembro de 2025, que é mestrado, reticências. E aí eu fui destrinchando ideias que eu tinha. Então, quais seriam pensei, né, qual seria o tema que eu queria. Aí eu fui para identificar qual seria o problema desse tema, o que eu queria fazer. E aí eu fiz um resumão, sabe? Qual seria a metodologia, quais pensadores que eu iria usar, né, para referência teórica, resultados, nananã. Eu fiz isso aqui. E aí, a partir disso, eu tinha a ideia de ir estudando pouco a pouco até chegar a abrir o edital. E depois eu escrevi essa outra parte aqui, que era a etapa 1, que era o levantamento dos editais. Então, eu pesquisei editais anteriores, mandei pro chat, para não ficar perdendo tempo, né? Eu otimizei meu tempo, para ele me dizer como é que, de maneira geral, como era o processo seletivo do MADER. Então, ele me disse, sem ser do meu, o outro edital foi do dia 2 do 12 de 2024 até o dia 6 do 1 de 2025, via site da UNB. Aí ele falou que tinha a primeira prova escrita, que era isso aqui que eu já estava começando a fazer, a prova oral, né, então você conversar ali com a banca, falar do seu projeto, nananã, e a prova de línguas, que você pode escolher entre inglês e espanhol. Então, e aí ele foi me dando outras coisas, como é que era a pontuação, questão de ações afirmativas, nananana. E a partir disso, a minha ideia era estudar pouco a pouco, como eu disse. Só que no vídeo anterior, que esse vídeo aqui faz parte da nossa série Entre Raízes e Rotina, esse aqui é o episódio 3, e no episódio 2 foi um desabafo explicando como cheguei nesse momento atual. E daí, isso aqui não deu certo, tá? Eu não estudei nada pouquinho. Eu vim no processo de diagnóstico de ansiedade, então eu fui deixando tudo de lado. Em uma semana eu resgatei esse projeto, enfiei a cara e fiz o meu projeto. Mas assim, o que me ajudou muito, e não é questão de querer me gabar de ter feito em uma semana e ter sido aprovado, não. É da questão de que eu vivo isso daqui. O meu tema de projeto, que aí pode ser outro vídeo pra gente aprofundar no meu tema, do que eu quero fazer, do que eu quero realizar. Comentem aí se vocês querem isso que eu trago nessa nossa série. Mas são coisas que eu vivo há 10 anos, sabe? Que é a questão sustentável, que é a questão de alimentação consciente, de alimentação sustentável, das plantas alimentícias não convencionais. Eu quero, aqui, nesse meu resuminho, eu coloquei no título a questão de comunicação digital, que é algo que eu quero trazer também. Mas depois, pensando melhor, eu decidi não colocar, mas eu quero colocar isso na metodologia. Quero especificar melhor, conforme eu for escrevendo, né? Meu trabalho. Mas é algo que eu vivo, então foi muito fácil, sabe? Escrever, pensar. No dia da prova eu fui muito nervosa, porque foi assim, né? O edital acho que ficou aberto durante um mês e pouco. Aí você manda. Na UNB, você vai fazer lá pelo site da UNB, você manda tudo separadinho e manda também em PDF. E aí já uma dica aqui, se você quer, não só para o mestrado, mas para qualquer outra inscrição, já deixa seus documentos todos separados. Quais documentos? Identidade, RG, título de eleitor, se você for um homem, a questão de reservista, um comprovante de residência. Já deixa tudo isso separadinho numa pasta, seja no Drive, seja, enfim, onde você se organiza. Porque quando você vai se inscrever fica muito mais fácil do que em toda inscrição você ter que ficar catando onde tal, então ter que fazer de novo, sabe? Ai, mó dor de cabeça. Então eu já deixo isso no meu Drive e aí já facilita horrores a minha vida. Deixo também o diploma, histórico escolar não, né? O histórico acadêmico, eles pedem também. Então, você tem que deixar tudo isso já de forma simples para facilitar a sua vida, para você não ter que ficar se preocupando com isso. Quando eu fui fazer as coisas, foi muito fácil. No dia Então, ficou aberto aí o edital um mês e pouco. Eu fiz na última semana, entreguei no último dia.
eles são bem demorados para entregar as notas, as avaliações, então respira fundo e tenha paciência. Aí eles demoraram também, assim, e zero comunicação com você diretamente, tá? Pelo menos o MADE. Não entra em contato e-mail, em celular e nada. Você tem que ficar sempre de olho no Instagram, que é onde eles vão falar que lançaram alguma coisa, então você já vai direto no site deles. É bem ruim a comunicação mesmo. Isso é um ponto negativo e que causa bastante ansiedade, principalmente para quem tem diagnóstico. Enfim, aí, nesse sentido, você vai acompanhando, então eles primeiro vão lançar a sua nota do seu projeto, que você precisa tirar pelo menos 50 pontos, né? 50% da nota. Então, 50% de 100, 50 pontos. Se você tirar abaixo disso, você já é desclassificado. Se você tirar 50,1, você passa para a próxima fase, que é da prova oral e da prova de línguas. E eu fui bem nervosa. Eles mandaram, assim, o dia, como eu disse, não entra em contato nem nada, a gente fica naquela expectativa, quando vai ser, quando vai ser. Aí, como é que eles fizeram? Na sexta-feira, eles publicaram o horário para cada pessoa. Então, a prova oral foi numa segunda, terça e quarta. Meu dia foi na segunda à tarde. Eu moro numa região do DF, que é mais pro sul, que é em Samambaia. E o meu camp fica em Planaltina. São 60 quilômetros de distância, porque Planaltina fica mais pro norte. Graças a Deus que foi à tarde, fui tranquila, cheguei lá com muita antecedência, fiquei bem nervosa, tem vlog aqui sobre isso, vou deixar pra vocês assistirem. Pois é, aí eu fiquei bem nervosa, fiquei treinando horrores, eu treinei com o chat, treinei com o Hugo, que é meu companheiro, fiquei muito nervosa e aí eu tava tentando ler a resposta que eu tinha escrito. Até que o Hugo falou bem assim pra mim: amor, você sabe sobre o assunto, você vive isso? Então fala de uma forma mais espontânea que vai ser melhor do que você tentar ficar decorando a resposta. Aí quando a gente foi treinar assim, fluiu muito melhor. Então, outra dica, não tenta chegar na sua banca de prova oral com as respostas engessadas, com, sabe, ai, preciso lembrar, certo? Não. Pelo menos a minha banca foi muito tranquila. Era um professor e uma professora. Não lembro o nome deles. Mas eles acalmaram, assim, foram bem tranquilos. A gente começou com a prova de línguas. Eles deram um textinho. E aí era pra gente... Eu tive 10 minutos com um papel assim pra anotar a ideia central desse texto, que era um artigo, era um resumo de um artigo. E aí eu tinha que falar pra eles o que eu tinha entendido. Foi isso que foi minha prova de inglês. Em 10 minutos. Super tranquilo. Então, se você tivesse a compreensão de texto, você vai arrasar. E aí, depois que começou essa entrevista. E aí, não é nada que eles vão te perguntar assim... ai, o que diz no texto X, no parágrafo Y, sabe? Não é isso. Eles vão perguntar um pouco sobre, pelo menos a minha banca. Eles vão perguntar um pouco sobre você, o que te traz ali, por que esse programa, ainda mais eu que sou nutricionista, né? Então eles bateram bastante nessa tecla, mas por que o MADE? Você sendo nutricionista? Parece que eu sou a segunda nutricionista que faz esse programa, então não é muito comum, né? E aí eles questionaram algumas questões do meu referencial teórico, porque eu trago Paulo Freire, porque o meu projeto, ele está relacionado com a educação. Então, tem que ter ali Paulo Freire, né? Mas foi basicamente isso, sabe? Eu acho que de 30 minutos, eu acho que a minha foi em 22, 25 minutos. Não foi muito grande, não, a minha entrevista. E aí, depois disso, é mais uma vez você esperar a boa vontade deles. Não. E aí, depois saiu o resultado dessas duas provas. E aí, só depois de um tempo... Aí tinha que ter a banca de heteroidentificação que eles se atrasaram em fazer. Nem que eles se atrasaram, é porque a banca... Outra coisa, se você vai participar das ações afirmativas. Na UNB, pelo menos, eles lançam as datas do ano inteiro de banca de heteroidentificação, que são as bancas que vão comprovar se você se enquadra nas ações afirmativas, seja, né, das cotas para pessoas pretas, quilombolas, indígenas, pessoas trans, PCDs. Então é nesse momento que eles vão comprovar isso. E aí,
Eu não sei se o programa não se atentou, ou sei lá. Eu sei que eles tinham colocado que o resultado final sairia no dia e a banca seria quase uma semana depois desse dia, por isso que teve todo esse atraso. Então, era para o resultado da final ter saído dia 13 de março, o resultado final foi sair dia 19 de março? É, de março. Então, pra vocês terem noção, né? E as aulas lá no programa tava dizendo que começaria dia 16 de março, então a gente já começaria teoricamente atrasado. Eu passei dessa forma. Eu fiz um texto, eu coloquei intenção, criei estratégias e fui atrás de realizar essas estratégias, né? De fazer mesmo. E aí, a maior dica que eu posso dar é escolha um tema que você tenha muita afinidade, um tema de, de preferência que você viva, sabe? Que seja parte do seu dia a dia, que seja mais, sabe? Mais comum para você, mais natural possível de você falar, de você desenvolver. Eu acho que isso é a maior dica que eu posso dar para a pessoa que está interessada em realizar um mestrado. E aí, vocês vão acompanhando que vem muita coisa nessa série, que eu tô animada. E obrigada por estarem aqui. Comente se vocês querem mais vídeos assim, com dicas, falando de como é a rotina, trazendo esses bastidores do mestrado, que eu acho que, pelo menos do que eu vejo, não tem tanto aqui. Então, vai ser bem legal compartilhar esse lado acadêmico um pouquinho mais. E te espero no próximo vídeo. Se inscreva no meu canal. Grande beijo. Tchau!